Estamos dando continuidade ao vídeo A Geografia Sagrada da Rússia, através da sua segunda e última parte. Se anteriormente tivemos uma visão geral da geografia e morfologia russa, e algo sobre a mística das suas antigas capitais ocidentais, com destaque para Moscou, agora poderemos estimar a importância das grandes realidades geográficas orientais e euroasiáticas do maior país do planeta. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. É sempre importante lembrar que a separação entre a Europa e a Ásia é muitas vezes sutil, tanto geográfica como culturalmente. De modo que um centro específico para a Europa sempre terá as suas limitações dentro de um contexto maior, ao qual trataremos então de nos dedicar agora em busca de novas referências polares. Ao falar de capitais, estamos tratando de centros. E quando temos grandes países em vista, não raramente podemos encontrar também referências a uma autêntica geografia sagrada. Tratamos mais acima, então, dos signos centrais que podem cercar Moscou em função da sua proximidade com este centro chamado Tula. E tampouco podemos deixar de mencionar aqui a importância do Monte Elbrus no sudoeste russo, ou na transição entre a Ásia e a Europa. A região do Cáucaso é considerada a miúde o grande berço da raça ária, muito importante especialmente para o último ciclo da evolução humana, como se sabe. Trata-se de um assunto que irradia não apenas para o mais profundo coração da Europa, como também penetra sabidamente na formação milenar do Oriente Védico. Contudo, lançando um olhar mais direto ao Grande Oriente, podemos encontrar referências ainda mais sólidas para os nossos propósitos, tanto naturais e culturais como geográficas, sintetizando todos os elementos aqui tratados. Inicialmente, devemos notar esta importante questão de que o centro geográfico da Ásia pode situar-se no centro-sul da Rússia, na cidade de Kyzyl, situada na região xamânica de Tuva, onde nasce um dos maiores rios da Rússia, o Yenisei. Já os chineses contestam a isto e trazem cálculos que mostram este centro asiático na própria China, em Yongfeng, cerca de 700 km ao sul. A busca pelo centro sempre pode ter suas vantagens, porém sua natureza pode variar bastante, podendo ser ele geográfico, geopolítico e até hemisférico, como seria o caso do Santo Kailas no Tibete, que é uma referência clássica para os sagrados mitos do Monte Meru. Cada fórmula possui um alcance e uma dimensão específica. Naturalmente, o ideal é sempre buscar reunir o máximo de circunstâncias dessa natureza, o que depende, todavia, das condições geográficas existentes. O centro da Ásia traz o simbolismo especial de comportar a maior representatividade geodésica do planeta, em função da própria amplitude do continente asiático, o qual se revela, por esta razão, a mais plena e característica zona agartina existente, ativa ou potencial, ao menos desde este tipo de aproximação do tema. Cabe lembrar que, nas adjacências, mais exatamente no deserto de Gobi, já foi também localizada a cidade mística de Shambhala, segundo fontes conhecidas. Não obstante, o assunto ainda recebe um importante reforço topográfico. Nas fronteiras centro-sul da Rússia, acha-se localizada a famosa cadeia das montanhas Altai, célebre berço do xamanismo, achando-se ali até mesmo um fator paleoantropológico pela descoberta de uma rama original desconhecida da evolução humana, comportando este fato, pois, interessante aspecto genésico ou criador. A região do Altai representa, pois, um centro fabuloso de geografia sagrada. Além de estar junto ao centro geográfico da Ásia, como um verdadeiro pivô geodésico,
E nisto cabe também uma certa média entre os cálculos russos e chineses. Emulando também grandes mitos védicos como o do citado Monte Meru, a zona é a fronteira de 4 grandes nações, a maior parte delas contando-se entre os maiores países do planeta. Sem dúvidas, estes países trabalharam entre si para ter como centro comum a esta sagrada cordilheira. O quadro forma por si só uma magnífica mandala que poderia ser cosmologizada de várias maneiras, incluindo em termos raciais ou étnicos. Nesta mesma paradisíaca região do Altai, o presidente Putin mandou construir um reduto subterrâneo antinuclear que é quase como uma cidade, no qual abrigou a sua família durante a guerra da Ucrânia. Claro que os amantes dos temas lagartinos poderão encontrar nos fatores altaicos várias referências conhecidas, seja pelo aspecto geográfico da zona como pelo teor subterrâneo da cidade, tal como pelo fator antropológico citado, reunindo soberbamente as ideias de centro e de origem, como toca a todo o verdadeiro centro sagrado. O símbolo adotado pelo exército russo na guerra, que é a letra Z, também traz uma referência incidental a uma passagem evocada na literatura gartina, que é a cidade Z, buscada pelo coronel Fawcett na América do Sul, além de remeter aos mitos de Zion ou Sião. Não seria esta, então, uma zona esplêndida para a criação de uma autêntica capital agartina, posto que essas montanhas resultam próximas do centro geodésico da Ásia, na própria Rússia e, como tal, sendo também o maior centro continentalista do planeta? Isso seria um pouco como aquilo que fez o Brasil ao mudar a sua capital para Brasília, próximo ao centro geodésico e geográfico do país e mesmo do continente. O Altai não é, contudo, apenas berço da história, da evolução e de vetustas tradições, ou mesmo de paisagens e belezas verdadeiramente ímpares. Ele é também a fonte de formosas lendas e profecias, como a mítica Belovodai ou Terra dos Imortais, que é como uma versão centro-asiática de Shambhala, relacionada com o advento de guerreiros sagrados previstos para desencadear as grandes guerras finais da transição planetária, conforme divulgou o pintor e explorador russo Nicholas Roerich, sobre os movimentos proféticos sincretistas como o vulcanismo e o rodismo em expansão nesta região. Acontece, porém, que esta região nuclear da Ásia, além de ter referências geográficas, topográficas e humanas centrais, centraliza da mesma forma uma zona de grande importância geopolítica e estratégica declarada, em função das suas notórias reservas naturais e energéticas, segundo as conhecidas teorias do geógrafo inglês Halford Mackinder, no começo do século XX, sobre aquilo que denominou então como o coração da Terra, ou Heartland. Contudo, vamos tratar melhor sobre essa doutrina num trabalho envolvendo o eurasianismo a ser apresentado na sequência desta série. De modo que, se Moscou atende a uma suposta geografia sagrada da Rússia Ocidental, a região central do Altai já contempla uma geosofia maior oriental ou mesmo euroasiática. Não obstante, se formos trabalhar com um autêntico conceito euroasiático, como seria a verdadeira vocação e aspiração da Rússia, podemos fazer um traçado simples entre os pontos mais distantes no mapa da Eurásia, seja considerando ou não as ilhas pertencentes aos países,
tal como a Península da Malásia. Lembrando, porém, que a doutrina do eurasianismo geopolítico tampouco engloba necessariamente todo este supercontinente, de modo a ser possível observar que tais medições podem incidir sobre uma zona também russa, aproximada àquela que estamos investigando aqui, porém mais ao centro real do país. Este ponto parece situar-se então em Lesosibirsk, no estado central de Krasnoyarsk, que é uma pequena cidade de uns 60.000 habitantes e bastante próxima à capital do estado, a qual também é apontada numa outra forma de medição deste centro maior. Pequenas cidades são pontos que muitas vezes deram lugar a novas capitais, de modo que a região se candidataria a ser a nova capital da Rússia euroasiático-cêntrica pelo seu grande simbolismo. Contudo, sempre existe a hipótese de uma cidade maior ser convertida numa capital federal. A capital dessa região central de Krasnoyarsk, e que recebe o mesmo nome, já é uma cidade de médio porte com cerca de 1 milhão de habitantes que atenderia a muitos requisitos, oferecendo infraestruturas para não se precisar começar as coisas do nada. A cidade é um polo universitário que se tornou também um importante centro industrial durante a Segunda Grande Guerra, devido aos avanços dos alemães nas fronteiras ocidentais. Sabemos que uma cidade situada numa depressão de colinas ou vale de montanhas também pode concentrar melhor o calor. Além disso, as próprias cidades produzem sabidamente calor, a ponto de poderem produzir até mesmo fenômenos atmosféricos. Para termos uma ideia da imensa extensão deste estado central russo, ele mede quase o tamanho dos estados brasileiros do Amazonas e do Mato Grosso reunidos. E ele ainda é bem menor do que o estado de Sakha ou Yakutia, que o ladeia a oriente. Mas, falando em região central, tampouco podemos deixar de observar que, num país tão amplo como a Rússia, o seu próprio centro geográfico também pode adquirir grande importância. Contudo, neste caso, teremos, e neste mesmo estado central de Krasnoyarsk, um grande lago glacial de 230 km², que por si só já representa um belo símbolo tradicional de centro, situado em zonas siberianas montanhosas, desabitadas e muito agrestes. Em função disto, o lago Dive situa-se exatamente sob o Círculo Polar Ártico, limitando-se a ser um refúgio natural e ponto de passagem para tribos nômades. Tal coisa simbolizaria, pois, que os verdadeiros grandes polos de gravidade da Rússia, ou aqueles que oferecem maior viabilidade, em termos de regiões realmente centrais do país sobretudo, pairam, pois, melhor dentro de um contexto mais propriamente continental. Neste mapa, temos, pois, assinalados os centros mais importantes da Rússia, incluindo aqueles que velam provavelmente os maiores potenciais para serem desenvolvidos, como aqueles do centro-sul do país, e que são propriamente euroasiáticos, segundo vimos. Assim, temos neste amplo quadro nada menos do que 3 polos de irradiação humana, com 3 ordens de grandezas, ou seja, uma étnica em torno de Tula, outra racial a partir do Cáucaso, e ainda uma paleoantropológica relacionada ao Altai, assim como 3 cidades importantes, entre elas Moscou, incluindo as ideias de uma terceira Roma e de um novo Vaticano. Ao mesmo tempo, temos alguns centros maiores situados no coração da Rússia, um euroasiático e outro russo mesmo, como é natural. Seriam, portanto, estes os 7 centros atuais principais da Rússia, sem incluir as antigas capitais Kiev e São Petersburgo, e que também podem ser agrupados em 5 em função de algumas proximidades geográficas. A partir disso, poderíamos até começar a projetar um sistema de chakras geográficos para a Rússia. Não obstante, a lacuna em relação ao Extremo Oriente é todavia bem evidenciada. Faltaria, pois, completar o setor oriental com 2 ou 3 polos, para se poder organizar uma bela e simétrica árvore sefirotal geográfica para a Rússia. Contudo, um dos aspectos que poderá se sobressair ali poderá ter relações com as forças vulcânicas que caracterizam este extremo oriente da Rússia,
cuja península de Kamchatka, com seus 29 vulcões ativos, está diretamente inserida no cinturão de fogo do Pacífico, até mesmo como uma espécie de zona raiz deste grande círculo vulcânico. E tal coisa poderia ter relação com o desenvolvimento da própria espiritualidade. Tudo isto dá margem para novas e profundas considerações que, não obstante, trataremos de desenvolver melhor numa oportunidade em que trataremos também da questão da sinarquia, na forma como se desenvolve, inclusive dentro da própria história da Rússia. De modo que, por ora, ficamos mesmo ainda com a imagem do trem, ou quem sabe algum animal com cauda longa como um lagarto, esperando que, por fim, a lagarta possa então virar também uma borboleta. Tudo isso confere, de todo modo, bastante material para se trabalhar a cultura de uma forma ampla e não apenas em termos de passado, mas também de futuro, naturalmente. E uma das formas de plasmar essas mudanças e transformações é organizando, pois, centros de irradiação de novas culturas e ideias, que poderiam manifestar não apenas ensinamentos de geografia sagrada, como também a própria refinada espiritualidade de autores russos e adjacências, como aqueles que temos mencionado no primeiro vídeo desta série. Pois a Rússia possui, sim, muitos recursos para fazer da cultura um dos grandes polos de irradiação da sua civilização, de forte impacto e importância para os novos tempos. E não casualmente, o seu signo é Aquário, aquele da nova era. E para isso, ela nem necessita baixar as suas armas, bastando que trate de transformá-las em armas de luz, em prol das verdadeiras conquistas da humanidade, que são aquelas do espírito, conforme orienta também estes e outros formosos ensinamentos que a Mãe Rússia tem abrigado em seu generoso seio. Assim, a Rússia possui todas as condições para alavancar esta sua nova grande aventura histórica, mas necessita para isso voltar a se concentrar agartinamente mais em si mesma, depois de solucionar o sensível dilema que envolve a Ucrânia, que é um país que faz parte realmente da própria unidade histórica russa, a fim de que o Ocidente não tente sufocar as suas aspirações de grandeza e de crescimento. Certamente, o nobre povo russo compreende a necessidade de colocar os pesos da balança da justiça, para alcançar a harmonia capaz de assegurar o futuro radiante que almeja. Um olhar para além dos tempos e do horizonte imediato das coisas. É isto que estamos aqui a propor. Um gesto de ousadia na direção do novo e do futuro. O uso da justiça como uma espada de luz, voltada tanto para dentro como para fora de cada um. Esta é a mensagem que um país de paz leva hoje para um país de guerra, pois que, embora jovem, o Brasil também leva a mão de Deus sobre si. E sem com isto pretender carregar qualquer juízo de valor, porque tudo na vida pode se mostrar relativo e parcial. A paz e a guerra não podem ser valores absolutos ou caminhos únicos, e provavelmente o progresso vem de um equilíbrio, como sempre acontece na vida. O Brasil nunca foi realmente um país justo e harmonioso. Porém, se existe algo que ele pode ensinar, é como aproveitar o seu amplo território para fomentar a renovação das coisas, de modo a não perder nem o passado nem o futuro, mas sim a enriquecer cada vez mais a sua cultura e ampliar a sua sociedade pelas terras. Com efeito, a Rússia Oriental possui hoje enormes potenciais culturais, sociais e econômicos, como um grande país do coração energético do mundo. E na medida em que a sua reaproximação com o florescente continente asiático lhe anuncia este horizonte de imensas possibilidades, e a disposição de uma nova capital na banda oriental russa
abrirá todo um novo horizonte para este país, não apenas no próprio Oriente, como no planeta todo mesmo. Uma revolução sempre pode ser substituída com vantagem por uma renovação. E é esta a sagrada mensagem que a sabedoria das idades também traz consigo, valorizando o êxodo acima do confronto, o entendimento acima do conflito e a harmonia acima da dissensão. E não tanto por covardia e sequer compaixão, mas sobretudo como estratégia de uma visão integral ou maior de mundo e de vida.